Olá! E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Michele e hoje eu convido vocês a continuarem falando um pouquinho comigo aqui sobre literatura, né? E sobre o Fernando Pessoa e os seus famosos heterônimos. Bom, quem foi Fernando Pessoa, Michele? De que geração, de que tipo de literatura? Quando a gente fala de Fernando Pessoa, nós estamos falando da primeira fase moderna portuguesa. Bom, a chamada fase do orfismo. Algumas revistas estavam surgindo no meio de um cenário de bastante revolução cultural, revolução intelectual. Elas propunham escandalizar o burguês, colocando-se contra o provincianismo, né? Colocando-se contra aquela literatura estereotipada, tradicional do simbolismo, do romantismo, do parnasianismo. E essa revista Orfeu, né, daí o nome Orfismo, essa revista Orfeu de 1915, ela vai, né, apresentar dois números. O primeiro número, que contou inclusive com a direção de dois brasileiros, entre eles o Ronald Carvalho, e o segundo número, que foi mais impactante, mais expressivo, foi dirigido por Fernando Pessoa e pelo Mário de Sá Carneiro, esses dois grandes escritores aí da literatura portuguesa. Bom, a revista Orfeu, gente, eu coloco aqui para vocês algumas imagens, né? A primeira imagem aí, ela é a primeira edição, né? O primeiro número, então, que foi dirigido pelos dois brasileiros, e a segunda imagem aqui é o segundo número que foi dirigido, então, por esses dois portugueses. Bom, e ela refletia as propostas futuristas. Vamos lembrar que nesse momento, né, estamos falando aí de comecinho do século XX, estavam acontecendo na Europa, né, e em vários países europeus, as famosas vanguardas europeias, né, os famosos ismos, dadaísmo, surrealismo, expressionismo, futurismo. E essa revista, ela trazia essa ideia, né, de incorporar à literatura, à poesia, esse mundo citadino, esse mundo da cidade, do progresso, da tecnologia, da eletricidade, da velocidade, da máquina, né, que é o que a gente vai encontrar aí em vários e vários poemas do Fernando Pessoa. Não só isso, né, mas uma boa parte disso também. Bom, no entanto, gente, essa revista ela não conseguiu afastar de vez as características saudosistas, nacionalistas, regionalistas, que foram as tônicas do simbolismo, né? Um movimento aí que veio antes, né? Portanto, do modernismo, tá? E aí, a gente não pode, né, deixar de falar que o nosso Fernando Pessoa, ele tem uma criação muito vasta e quando ele resolvia escrever assinando Fernando Pessoa, a gente chama isso, né, essas obras assinadas por Fernando Pessoa mesmo, como as obras do ortônimo Fernando Pessoa, ou seja, eram obras em que ele escrevia e assinava o seu próprio nome. Tá? Por que isso? Nos vídeos, né, seguintes, depois vocês vão conhecer um pouquinho dos heterônimos do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele cria, né, personalidades. É diferente de um pseudônimo simplesmente, tá, gente? O pseudônimo é apenas você criar um apelido para você. Hoje eu estou a fim de usar o apelido brasileira, né? Não, o heterônimo ele vai além. O Fernando Pessoa, ele cria características físicas, ele cria traços psicológicos, ele cria formação, graduação, né? Ele cria data de nascimento, tá? Horário de nascimento para os seus heterônimos. E por que isso? Né? Por que ora ele assinava como Fernando Pessoa, ora ele assinava como Alberto Caeiro, por exemplo, o seu heterônimo, ou Álvaro de Campos? Ele acreditava que você tinha, né, que sair da sua caixinha, que você precisava se multiplicar para poder sentir a realidade de variados ângulos, de várias formas. Bom, e aí ele vai então se multiplicar, né, em três principais heterônimos. Nós sabemos que ele fez mais heterônimos, mas nós temos os três mais conhecidos. E o
o grande, né, legado que ele nos deixou é que, dependendo do heterônimo, ele tinha as suas características específicas para colocar no seu poema. Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o ortônimo e depois eu convido vocês a assistirem os outros vídeos para conhecer um pouquinho aí dos heterônimos dele, tá? Quando ele resolvia assinar Fernando Pessoa, nós vamos encontrar nessas obras, nesses poemas ali, muito nacionalismo, muito saudosismo, saudade da infância, saudade da sua pátria, saudade daquilo que acabou. Diálogo com a obra Os Lusíadas, tá? Por conta mesmo desse saudosismo, né, desse nacionalismo, ele vai recuperar ali uma obra super importante para a literatura portuguesa, que é a obra do Camões, ali, Os Lusíadas, que vai falar sobre a grande navegação. Eu vou comentar um pouquinho dela daqui a pouquinho no próximo slide. Bom, também vai apresentar tédio, solidão, apesar de ter esses vários heterônimos, os biógrafos, os críticos, os estudiosos, né, da biografia de Fernando Pessoa dizem que ele foi sempre uma pessoa muito sozinha, muito solitária, né, e ele vai colocar isso também nos seus poemas, e daí também uma das ideias da gente acreditar, né, o porquê que ele cria esses heterônimos, esses companheiros dele. Bom, e uma das coisas importantíssimas que nós temos que lembrar é que Fernando Pessoa deixa bem claro que eu lírico é diferente de poeta, tá? Na concepção do Fernando Pessoa, eu lírico é uma coisa, poeta é outra. Então, aquele poeta que fez aquele poema, os sentimentos que ele está colocando ali naquele poema não são os sentimentos do poeta, são os sentimentos do eu lírico. Bom, nós vamos ver um exemplo disso também daqui a pouquinho. Então, vamos ver isso na prática, tá? Um dos grandes poemas do Fernando Pessoa, Ortônimo, tá? É o Mar Português. É um diálogo muito legal com a obra Os Lusíadas. O que a gente tem lá na obra Os Lusíadas? Gente, ao longo da obra toda, a gente vê o Camões exaltando a sua pátria, exaltando o seu país, né? Falando bem de Portugal. Porém, nós temos um episódio dentro dos Lusíadas, que é um episódio importante chamado O Velho do Restelo, em que ele amaldiçoa, em que ele fala que aquelas navegações são por ambição, são vaidade, são ganância, que aquelas navegações não deveriam acontecer. E vem o nosso Fernando Pessoa meio que respondendo ao Velho do Restelo, tá? Quem não conhece esse episódio, quem não sabe, quer aprender um pouquinho mais sobre os Lusíadas, tem vídeo gravado também sobre a obra Os Lusíadas e sobre esse episódio, O Velho do Restelo. Bom, e aqui é como se o Fernando Pessoa estivesse conversando com esse Velho do Restelo e dando uma resposta para ele, né? E também para o mar, porque ele vai invocar o mar. Olha lá. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Né? Quem nunca ouviu esses versinhos tão famosos? Vale a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Então, o que ele está falando aqui, gente? Esse mar salgado, né? Ele é salgado, olha que exagero, olha que hipérbole. Ele é salgado pelas lágrimas de Portugal. Muita gente ficou chorando pelos filhos que foram embora, pelos noivos que não voltaram, né? Mas se você quiser ter uma coisa boa na sua vida, você precisa passar por dificuldades, né? Então, ao mesmo tempo que esse mar ele é espelhado no céu, então esse céu, né, tem coisas boas, esse mar tem coisas boas, nós também encontramos perigo, nós também encontramos, né, coisas, dificuldades pela nossa vida, mas vale a pena. Se você quiser ter uma grande conquista, né, você precisa ali também passar um pouquinho de dor, e é isso que ele está dizendo.
Bom, um outro poema super famoso dele é o Autopsicografia. Geralmente a gente começa a estudar literatura com esse poema. É assim, impossível você começar o primeiro ano aprendendo literatura sem comentar, sem falar sobre esse poema. Tá? E ele vai dizer o seguinte: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. O que ele quer dizer aí, Michele? Por que ele está xingando o poeta de fingidor? Não, né? O que ele está querendo dizer é que o poeta, ele escreve, né, coisas, sentimentos, emoções que não necessariamente são as dele. E mesmo que ele esteja triste, na hora que ele passa para o papel, o eu lírico daquele poema, o sentimento daquele poema, não é o mesmo dele. E quando você for ler aquela dor que está ali, né, escrita no poema, você vai sentir uma dor também. Mas não é a dor do poeta e não é a dor do eu lírico, é a sua dor. Então vejam, é isso que ele coloca, né? Os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Então quando você lê, você vai sentir a sua dor. Não é a do poeta e também não é a do eu lírico. E o poeta, nesse caso, então, ele finge no sentido de fazer ficção, no sentido, né, de estar ali para colocar vários sentimentos, várias emoções, mas não necessariamente, né, pode estar sentindo tudo aquilo. Ele só está reproduzindo, criando, inventando. Tá? Então, essa é a ideia. Bom, eu lírico diferente de poeta. E aí a gente entende o porquê da criação de tantos heterônimos, né? Ele era o poeta, mas o eu lírico criado foi bem diferente, né? Foram vários. Bom, gente, eu convido vocês a assistirem os próximos vídeos, conhecerem um pouquinho dos heterônimos do Fernando Pessoa, tá? Espero que tenham gostado e até mais.